Relatório elaborado pela polícia italiana sobre o desentendimento no aeroporto da Itália envolvendo a família do ministro Alexandre de Moraes em julho deste ano contradiz o relatório da Polícia Federal Brasileira. Segundo o documento da polícia italiana, Roberto Mantovani Filho, acusado de ofender a família do ministro, teria apenas encostado levemente os óculos de Alexandre Barsi, filho do magistrado. O documento descreve as imagens gravadas pelas câmeras do aeroporto de Roma no dia do episódio. Segundo o relatório, às 6h39 da tarde, houve um único contato entre Mantovani e Barsi, que, de acordo com a polícia, seria, entre aspas, digno de nota. O filho de Moraes teria ficado exaltado pelas palavras de Barsi e levantou o braço esquerdo na direção de Roberto Mantovani, passando bem perto da nuca do empresário. Ao mesmo tempo, Mantovani fez o mesmo movimento usando o braço direito e encostou levemente nos óculos do filho do ministro Moraes. A defesa da família Mantovani vai usar o documento para contestar a versão de agressão propagada por Alexandre de Moraes. E nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que nomeou Alexandre de Moraes como assistente de acusação do caso. A PGR argumenta que o ministro estaria recebendo privilégio incompatível por ser, então, uma das supostas vítimas do episódio. Silvio Navarro, quero te ouvir a respeito dessa novela que já se arrasta desde o dia 14 de julho. A Eliseta Ramos, que é a Procuradora-Geral da República interina, argumentou nessa decisão que essa decisão do ministro Dias Toffoli, que é o relator do inquérito, de tornar, então, Alexandre de Moraes assistente de acusação, configura, nas palavras, então, da Procuradoria, privilégio incompatível com o direito, com o princípio republicano, da igualdade, da legalidade e da própria democracia. Fecha aspas, palavras, então, da PGR, que diz que essa situação é completamente inconstitucional, porque ter um assistente de acusação na fase de inquérito, ainda não é nenhuma ação penal instalada, e pior, né? As vítimas não poderiam desempenhar o papel de assistente de acusação. Está tudo invertido nessa história, Silvio. Bom, Paula, em primeiro lugar, partimos da premissa de que nós criticamos e nós não vamos apoiar nenhum tipo de agressão contra autoridade alguma, contra cidadão nenhum. Agressão que não aconteceu nesse aeroporto em Roma. Ponto. A partir daí, é importante pontuar e traçar uma simples linha cronológica dos fatos. Vamos a eles. Em julho, pois bem, houve a notícia, circulou a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado do seu filho de 27 anos, participou, se envolveu num entrevero com uma família da região aqui de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, em Roma, no aeroporto, pouco antes de embarcar. Imediatamente, os jornais e a imprensa tradicional noticiaram que ele foi agredido, inclusive fisicamente, além de hostilidades, e que se tratava de, nas palavras do presidente da República, Lula, um grupo de selvagens. Imediatamente, um jornal aqui do Brasil, né, um jornal brasileiro e não a imprensa italiana, conseguiu reconstruir numa espécie de quadrinhos um gibi daquilo que seria uma agressão, um tapa do ministro Dias Toffoli e se tornam sigilosas. Por quê? Porque o Brasil não pode assistir essas imagens. Porque o Brasil não pode acompanhar se houve, de fato, um tabefe, para falar o português claro, uma hostilidade. Ninguém viu essas imagens, elas são sigilosas. Diante disso, os peritos da Polícia Federal reclamam não poder desempenhar o seu ofício, periciar imagens. São pagos para isso? Não, isso é da alçada de um delegado. Por quê? Esses profissionais, a associação que os representa, é punida, processada, onde já se viu desconfiar da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, temos a notícia de que a polícia italiana, de alguma forma, reverbera, ela coaduna, ela confirma aquilo que a própria Polícia Federal, de forma avergonhada, já havia concluído, que não é possível concluir que se trata de uma agressão. Levemente tocado, aparentemente, suposto, indica. Quando você não consegue comprovar que houve uma agressão, é porque não houve uma agressão. Qual a dificuldade? A dificuldade é que é preciso manter esta narrativa em pé. E agora, estamos diante de algo que pode se configurar como o maior abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal ou do Judiciário. Afinal de contas, estamos falando do guardião máximo da nossa última instância recursal contra um cidadão ou contra CPFs. O maior abuso de autoridade. Vamos falar e vamos chamar da forma correta. Porque, afinal de contas, o Ministério Público está dizendo, ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, que já é vítima e será juiz deste caso, não pode também ser o acusador, o parquê. Ele não pode.
Até porque nós, Ministério Público, não denunciamos ou acusamos ninguém ainda. Por que o senhor está designando um assistente de acusação, sendo que sequer há amparo constitucional para tal? É um atropelo de cima para baixo no devido processo legal. Por fim, a gente deve sempre lembrar o seguinte, e aí, com esse último ponto, é capaz de se encerrar essa história. Esses cidadãos não têm foro privilegiado. Não há um juiz natural da causa no Supremo Tribunal Federal. Está tudo errado. Bom, Paulo Silva fez uma excelente cronologia dos fatos desde o último dia 14 de julho, do que de fato aconteceu. Existe uma guerra de versões e o fato é que a liberação das imagens poderia esclarecer o que de fato aconteceu. O ministro relator do inquérito, o ministro Dias Toffoli, então impôs sigilo nas imagens, levantou o sigilo apenas do relatório e parece que essa história só escala, só piora. Agora a gente tem essa informação então de que o ministro Dias Toffoli nomeia Alexandre de Moraes, que é a vítima, supostamente a vítima aí do desentendimento no aeroporto de Roma, como assistente de acusação ainda nessa fase de inquérito. É uma situação bastante complicada, difícil de entender. A gente tem observado aí uma série de abusos e arbitrariedades nesse caso. Paula, você usou a expressão só piora. É isso, só piora. O Silvio foi irretocável na construção do seu raciocínio, na busca pelos fatos. Esse acontecimento, ele ilustra muito aquilo que eu tenho chamado de o espírito do tempo. Note que quando os desenhos, quadrinhos foram publicados, se eu não me engano, no jornal O Globo, quem publicou não teve acesso à imagem, mas bancou a versão que a sua fonte, no caso alguém envolvido no inquérito, a fonte oficial, seja da PF ou sei lá de quem, bancou aquela versão sem ver, ou seja, sem checar. Vamos contar aqui. E aí pautou-se boa parte da velha imprensa, né, do pessoal que tem certamente o seu grupinho de zap, que todo mundo saiu falando a mesma coisa. Imagens comprovam versão de Moraes. Isso foi publicado sem que essas pessoas que publicaram tivessem visto a imagem. Olha, o que guarda essas imagens de tão especiais assim que elas não podem vir a público? As imagens que são registros de um acontecimento em um local que é aberto, foi num aeroporto, não foi dentro da caixa forte de um banco, não, foi em um aeroporto. E se há polêmica sobre isso, se há, como alguns jornais também colocaram à época, uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ao agredir o ministro, ora, a melhor coisa que pode acontecer para proteger o Estado de Direito desses agressores é mostrar para todos os democratas do Brasil, e eles são milhões, aliás, nós somos milhões, né, essa agressão que o Estado Democrático de Direito sofreu. Então a história está muito ruim, porque essa imagem, esse fato, ele motivou uma busca e apreensão na casa de indivíduos, que é uma atitude drástica de um Estado democrático de direito. Ir até a residência de um indivíduo, o domicílio de um indivíduo e capturar objetos seus, apreender objetos seus, em busca de provas contra o proprietário desses objetos. Não é qualquer coisa assim, você vai dar uma canetada e faz uma busca e apreensão. A pessoa recebeu lá a Polícia Federal na porta, representando o Estado Democrático de Direito. E se o fato é notório, o fato é conhecido por todos, ora, a melhor coisa para garantir, inclusive, que o inquérito está sendo respeitoso com a legislação, é tornar essa imagem pública, mas não, fazem exatamente o contrário, o que joga mais desconfiança ainda de toda a população que acompanha o noticiário sobre as ações do Supremo Tribunal Federal. A população precisa confiar nas instituições. Agora, quando a instituição passa a agir na sombra, como essa população vai confiar? Ela vai perder a confiança. Então, o Supremo está dando um tiro no pé. Que registre-se. A minha fala aqui é em defesa do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tem que ter essa respeitabilidade. Mas para tê-la, ele precisa respeitar aquilo que ele guarda, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. O ministro Dias Toffoli pode até justificar que na defesa da democracia ele está inovando.